Yeah. 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 Fala galera, sinalizando o reino, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo, porque agora nós estamos também no Spotify, né? Produção, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, sem você isso aqui não funciona. Estamos aqui hoje para falar um pouco de teologia e na verdade nós estamos aqui com esse episódio número 44, né? E a gente está fazendo hoje uma nova experiência. Nosso podcast, ele é Conversas que Edificam. E hoje nós vamos falar sobre conversas teológicas, isso mesmo. A partir de agora, nós vamos ter também assuntos teológicos aqui na nossa mesa, com convidados especiais, falando um pouquinho sobre teologia, sobre a importância de teologia na igreja, falando algumas heresias, debatendo algumas heresias que precisam ser combatidas dentro da igreja. E hoje a gente vai receber um convidado aqui muito especial, amigão meu, parceiro, que vai contribuir muito com a gente. Já falei para ele que a continuidade dele no podcast depende desse episódio. Se ele for bem, você dá um like aí, fala nos comentários aí, gostei do convidado, ele se comportou bem, não falou muita heresia e tal, mas tenho certeza que vai ser bênção. E vamos lá. Com vocês, Daniel Tedesco. Fala, galera. Tudo bom aí? Boa noite, bom dia, né? Boa tarde. A gente não sabe a hora que você está vendo isso aí, mas eu estou muito feliz de estar aqui com meu amigo, né? Rafael Marinassi, grande pastor aí nessa jornada, nesse podcast. Uma satisfação muito grande estar aqui, né? Poder contribuir, né? Com esse debate, com a conversa, né? Sobre a teologia, né? Que a teologia, a gente precisa estar sempre diante de Deus, né? A teologia, ela é feita para a igreja, né? Não é só academia, mas ela é feita para a igreja. Precisa o teólogo, o estudante de teologia, precisa estar diante de Deus, aos pés da cruz, né? Precisa ser um crente em Cristo Jesus. Amém. Né? Antes de passar para você se apresentar, só algumas observações, produção, que são importantes. Primeiro, que a gente aqui não é dono da verdade total, né? Sim. Que a gente tem toda a humildade para reconhecer, a gente aqui não está com a presunção, né, de fazer algo novo, inventamos a roda. Né? Então, a gente está aqui para poder fazer você refletir a verdade, né? Para você pensar um pouco mais teologicamente. A gente não está aqui para apontar dedo para lugar nenhum, para ninguém, tá ok? A gente está aqui dentro do que a gente já estudou, o que a gente tem aprendido de teologia nesse tempo que a gente tem, né, de estudo teológico, tentar contribuir de alguma forma para a sua vida espiritual, para a sua igreja. Então, a gente está aqui, né, toda a humildade para dizer que a gente não está aqui querendo ser melhores do que ninguém, ser os bambambãs, não, muito pelo contrário. Na verdade, essa troca, a gente aprende, né? Olha a quantidade de livro. Aqui, bota aqui, produção, na câmera. Olha a quantidade de livro que o amigo trouxe aqui. Mas ele vai se apresentar melhor. Quem é o Daniel Tedesco? Falei pra galera. Isso aí, né? Sou casado, né? Desde 2008. Minha esposa, linda. Minha filhinha. Manda um beijo pra ela aqui nessa câmera aqui. Beijo pra você, meu amor. Né? Não, isso aí, pra dar uma moral, né? Isso aí. Tenho uma filha de 12 anos, né? E aí sou membro da Igreja Batista lá em Campo Lindo, pastor Natanael. Show. Tenho contribuído ali desde 2009, estou ali contribuindo, principalmente no campo da música, toco teclado, né? Estou lá sempre aos domingos tocando no louvor e também sou professor de escola dominical, né? A importância da escola dominical, isso que a gente está conversando aqui, que nós somos servos, né, de Cristo e servimos a nossa igreja, né? Então nós amamos a igreja. Então, antes de dizer, né, o que é certo, o que é mais certo, o que é errado, a gente está aqui com um coração disposto, né, a fazer a vontade de Deus, servir a igreja, né, apontar algumas coisas às vezes que nos incomodam, porque a gente tem esse zelo, né, com a palavra de Deus, principalmente com essa revelação que Deus nos deu, e apontar caminhos, né, e debater, e conversar, né, e realmente fazer isso. Acho que a gente precisa mais disso, né? Mais de mesa, sentar, trocar uma ideia, porque às vezes a gente não concorda com alguma coisa, a gente guarda, né? Ou a gente tem medo de se expor. Hoje a internet, né?
Você quer saber um assunto, você vai no YouTube e tem especialista para tudo, né? Você quer qualquer assunto, você vai ter ali. E por que não a gente aqui próximo, né? Aqui na galera, aqui de Itaboraí, na cidade de Itaboraí, e a gente falar um pouquinho do que a gente pensa e só observando até a gente. Qualquer colocação do convidado não está exatamente, né? É de estreita responsabilidade, Isso né? aí. Tudo que ele falar é de extrema responsabilidade mesmo. Então você procura ele e depois resolve com ele. Procuro o meu pastor, né? Mas é essa a importância da gente poder debater e de alguma forma contribuir com a sua vida, contribuir com a teologia e com a igreja, né? Glorificar a Deus e servir a igreja. Isso aí. Acho que esse é o slogan do Projeto Sola. A gente glorificar a Deus e servir a igreja. Então essa é a intenção desse episódio. A gente vai falar sobre teologia. Mas você é formado em teologia, fala pra gente aí. Eu sou formado no Seminário Batista de Niterói, né? Me formei lá em 2013 e fiz lá um seminário confessional, né, das igrejas batistas, Sim. da primeira igreja de Niterói. E eu tenho um bacharel também, aquela convalidação que a gente faz, né? Eu consegui pela Metodista de São Paulo, né? A gente faz mais um período estudando. Sim. E aí eu sou bacharel, hoje eu sou um bacharel em teologia. Não segui a área acadêmica, mestrado, um doutorado, mas nunca deixei de estudar, porque quando você se forma, né, ali é só um começo, né? Sim. Você não pode parar. Então, assim, fiz cursos, até na pessoal da BC2, eu já fiz cursos ali de teologia, de filosofia ali, uma coisa mais informal, né, não é algo mais acadêmico, né? Então, assim, esses são alguns livros aqui que alguns autores que eu gosto muito, né? Tem o Jonas Madureira, o Tim Keller, o Van Hooser, né? São a galera aí que a gente tem acompanhado, tem estudado, que tem contribuído muito para esse debate teológico na igreja. E vou falar uma coisa, galera. Produção, já falei com você, agora eu vou falar abertamente. A biblioteca desse homem aqui é algo assustador. Eu tive que tirar ele lá do meu quarto lá. Inclusive, já tem 2 livros lá com você, né? Tem 2 livros, calma, fica tranquilo. Só vai levar o próximo quando devolver. Achei uma fonte de livros teológicos, gente, ó, sensacional. Mas assim, já tem 2 comigo, vou te devolver, tá? Tá me cobrando publicamente, porque aí é mais feio, né? Complicado. Mas, poxa, assim, eu fiquei encantado, cara, quando eu cheguei lá e realmente vi a sua biblioteca e vi que você tem todo o carinho, todo o zelo pela literatura cristã, pela teologia. Eu falei, caramba, assim, eu conheço pastores, não vou dizer nome, entendeu? Mas conheço pastores que não têm um terço da biblioteca que você tem. Em relação à teologia no modo geral, né? Então, assim, você não tem, assim, algo específico, entendeu? Então, lá você tem lá comentários bíblicos, tem teologia sistemáticas, tem ficção, dicionários bíblicos. Então, assim, parabéns mesmo pela sua coleção. Eu vou dar um testemunho aqui. Quantos livros tem lá, sabe? Não gosto de contar, senão eu tô com medo de cair no pecado de Davi, que ele foi fazer o censo lá. Deus. Deu ruim, não. Eu prefiro não contar. Fui dar um testemunho que no meu primeiro semestre de seminário, o professor Isaías de hermenêutica, ele fez um trabalho, né? O trabalho de vocês é montar uma biblioteca. Só no trabalho, né? Quais são os livros essenciais que todo pastor deve ter? Até eu falo isso como um incentivo aos seminários, aos pastores aí que vão começar no trabalho, ter isso, né? Incentivar os alunos, e isso é lá no começo, né, que você pode fazer isso. Aí ele vai falar, quais são os livros que você tem que são de referências, que vocês vão botar nesse trabalho todos os livros que você vão precisar. E aí um conselho que eu dou para vocês, esse professor, pastor falando, vocês a partir de hoje, todo mês, você vai ter um livro para comprar, vai separar um dinheiro, né, um valor lá da sua renda e vai investir no seu ministério, né? Isso é um exemplo que ele disse. Quem tiver condições para isso, né, vai comprando 2 meses, 3 meses, todo mês. Então, eu peguei isso para a minha vida. Eu fiz lá, montei minha biblioteca virtual lá dos meus sonhos, né? Sim. Fiz lá teologia sistemática de tais autores, dicionários, Wycliffe. E aí, né, as teologias bíblicas, né, os livros de hermenêutica, de exegese. E aí eu fui, ao longo dos anos,
desde 2009, e antes eu já comprava, né? Mas Foi de maneira mais específica, intencional, desde 2009. Então, todo mês eu fui comprando R$ 20, R$ 30. O livro era bem mais barato naquela época, né? Uhum. Hoje em dia as coisas encareceram muito. Então, eu tenho lá meu material que eu comprando ao longo desses anos todos, né? Que são livros que sempre quando eu preciso dar uma aula de escola dominical, eu tenho lá os comentários da Vida Nova, comentários da cultura cristã, né? Prestar pros amigos. Isso, pode emprestar, anotar lá, Tá anotado, Rafael, né? pastor Rafael Marino. É igual a biblioteca do município, né? Tem que botar o nome, data que pegou e Isso saber aí. pode. É E legal. aí, ao longo dos anos, eu fiz esse propósito, né? De investir no meu ministério, na minha carreira, né? É investimento, né? É investimento e é bom a gente passar esse conselho pra galera que livro é investimento. Hoje tem a questão do tablet, né? De você ler internet. a questão do Kindle, né? E você tem essa facilidade, mas a galera que é mais antiga, né? Que tem a questão Tem dos que- livros. Tem Aí que precisa sublinhar um livro. sublinhar, pintar, Você sublinha um livro, aí você já pegou o livro meu que tem coisa anotada dentro, uma Dentro. folha, um tipo, resuminho, resumir, né? que anota, né? Escreve ali do lado, escreve alguma coisa ali, bota, né? Essas coisas Marcadores, aqui, né? marcadores para ir lembrando, né? Não, isso aqui tal, e pode ser de cor diferente, que às vezes tem assuntos diferentes. Isso tudo te ajuda na hora de você voltar Você se a acha. esse material. Você vai fazer uma pregação, né? Um assunto que você queira estudar, uma aula de escola dominical que você queira ministrar, tem aquele assunto, onde eu vou procurar? Opa, tá ali. Aí você já pega, né? E aí as coisas vão se tornando mais fáceis para você, porque às vezes ao longo do ministério, né, ao longo dos anos, quantas vezes você precisou, né, ser chamado às pressas para alguma coisa, né? Verdade. Dá uma aula, o professor faltou, né? E aí você tá dominando, aquele assunto você já domina, então você consegue já ter mais facilidade para trabalhar essas questões, né? Então, E acessar material também. Então vamos lá, vamos definir pra galera aqui que tá aí meio perdida, que não sabe o que é teologia. Vamos agora ser intencionais, né, em relação a esse assunto, né? O que é teologia e o que é uma teologia saudável. Primeiro vamos resumir o que é teologia, né? Teologia é aquela questão, pergunta de concílio, né? O que é teologia? Né? Teologia é o estudo da existência de Deus, aquilo que estuda sobre Deus. É aquilo que né? concerne a Deus, né? Aquela revelação de Deus, né? Mas assim, eu gosto de trabalhar a questão de que antes da gente, né, entender e fazer teologia, a gente precisa ver os pressupostos, as bases de quem faz a teologia, do teólogo, né? Porque o teólogo, e aí tem um livro, né? Tem um livro aqui que eu... Pastor como Teólogo, né? Esse aqui, ó. Do Van Hooser, né? A teologia ela precisa servir a igreja, né? A gente tem a importância da igreja, da teologia de maneira acadêmica, né? Sim. Hoje nós não teríamos Bíblias, né, nossa linguagem, né? As diversas Bíblias que a gente tem, NVI, tem outras versões novas que estão surgindo, se não fosse um estudo acadêmico mesmo, né? A importância, a academia é muito importante, né? A gente não pode afastar isso. Mas nosso dia a dia, a nossa igreja local, né? A teologia, ela precisa servir a igreja, né? Porque senão fica algo muito distante. Essa distância... Essa distância, a importância do pastor, né? Do líder, dos líderes da igreja, né? Fazerem teologia. Então, a teologia, ela precisa estar diante de Deus, aos pés da cruz de Cristo. Então, um teólogo, aquele que vai fazer teologia, precisa ser um cristão, né? Um crente em Jesus Cristo, né? Sim. Porque ele precisa... A palavra de Deus precisa antes, aquilo que ele está lendo de Deus, né? A revelação de Deus precisa ferir ele, aquilo ali precisa machucar ele, ou seja, quem eu sou, quem Deus é, né? Sou um pecador, né? E o que está acontecendo com o mundo? Qual a nossa realidade? Então isso precisa me incomodar, e a partir desse incômodo, dessa ferida que eu tenho, que Deus, o Espírito Santo, só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, né? Certo. E aí eu começo a fazer a teologia. Né, eu começo a trabalhar a questão da teologia, porque sem isso, sem essa base, né, às vezes a minha teologia tem muitos assuntos, eu tenho muitos termos bonitos, aquela coisa certinha, né? Eu defino Deus, os atributos de Deus, a onipotência, a onisciência, né, que Deus é amor, que Deus é santo, né? Eu falo sobre o pecado, falo sobre antropologia, sobre quem é Jesus, né? A encarnação, a trindade, eu consigo explicar a trindade, mas isso fica muito distante, às vezes, do nosso dia a dia, né? Da nossa realidade. Então, muito frio, fica muito acadêmico, né? É importante você falar isso em relação à questão do pastor,
ele trazer para a igreja, né, para as pessoas, no dia a dia, para o dia a dia, essa importância da palavra de Deus, mas fazendo essa fusão, né, do acadêmico, né, que é o mais intelectual, mas trazendo para o chão da vida, né, para a realidade do dia a dia, do aconselhamento bíblico, e aí o saber fazer isso e realmente você pode conhecer a teologia, né, a Bíblia de ponta a cabeça, mas se você não for crente, não tem como você extrair as verdades bíblicas que transformam realmente a vida das pessoas. Então tem muita gente que conhece teologia, que fez teologia, mas não quer saber de igreja, né? Então isso é um aspecto perigoso, né? Que a gente tem que colocar também em pauta, né? O Bavinck, né, um autor que você conhece, né? Sim. Ele vai falar, até anotei aqui, que ele vai falar que, ou seja, o teólogo, né, ele precisa ser orientado pelo Espírito Santo, né? Ele vai falar isso, porque você pode ter teologias, e aí a gente tem muitas teologias hoje, né? Muitos teólogos hoje, né? Que tem a teologia liberal, as antigas, né? Aquela teologia liberal que veio lá do século XIX, veio reverberando até hoje, né? Que reverbera na igreja hoje, isso traz consequências, assim, muitos nem eram crentes, né? Nem eram crentes. Então, para fazer a teologia verdadeira, ela só é feita na orientação do Espírito Santo de Deus. Amém. Porque quanto mais você estuda Deus, o conhecimento de Deus, né? Você vê que por você mesmo, por nós mesmos, a gente não consegue. A gente sabe que a gente é limitado. Né? É isso aí. Se não fosse a revelação de Deus, né? Deus vindo ao nosso encontro, né? E a história bíblica é isso. O grande protagonista da Bíblia é Deus, né? Deus é que veio ao meu e ao seu encontro, né? Peraí, pô. Não é o homem, não? Tá no centro, não? Não. Não, é Deus. A história da Bíblia é uma história de um Deus amoroso, né? Só uma piada. Eu falei isso para minha filha hoje, né? Eu falei, como é que... Ele falou, mas Deus, quem é Deus? Porque Deus, se Adão e Eva não tivessem pecado... Minha filha de 12 anos me questionando essas coisas. E aí, como é que seria? E Jesus não seria necessário? Eu falei, filha, a nossa história, a história da humanidade, o mundo, o universo, é uma grande história de amor. Ou seja, um Deus que estava lá, autossuficiente, né? A Trindade no seu relacionamento, a comunhão comunitário ali, né? Uma grande família, né? A Trindade é uma grande família. Né? Ele não precisava de nada, Deus não precisa de nada. Deus, ele nos amou, né? Criou esse universo magnífico aí. E aí, isso é uma grande história de amor, um grande ato de amor. E aí eu falei para minha filha isso também. Imagina eu trabalhando, ganhando meu dinheiro, solteiro, poderia juntar dinheiro, teria hoje dinheiro guardado, né? Sim. Que eu tenho batalhado aí alguns anos aí, né? No mercado financeiro e tal, a gente entende alguma coisa de dinheiro. Poderia fazer muitas coisas assim, poderia estar viajando, fazendo aquilo, mas o que eu decidi? Ter uma família, decidi tirar um pouco do que é meu para compartilhar e hoje, falei isso para ela. Sim. Hoje você está aqui com 12 anos. Isso é um ato de amor, uma abnegação que a gente faz, né? Isso é garantir que você vai fazer tudo que eu quero, vai me obedecer? Não. Você é livre, você tem sua liberdade. Eu oriento, sua mãe te orienta, então... Então a Bíblia, a história, a narrativa bíblica, e aí é interessante que a Bíblia não é um livro de teologia sistemática, né? Com a certinha, né? Que Deus, não sei o quê, as regras, né? Não, a Bíblia é uma grande história, né? E aí tem a teologia bíblica que vai tratar da história progressiva, né? Até o final. Toda aquela coisa ali, Deus se revelando ao ser humano, Deus chamando, Deus corrigindo, Deus se revelando, aí tem a revelação em Cristo Jesus finalmente, né? Então, assim, o grande protagonista é Deus, e Deus se revelou, porque se Deus não se revelasse, a gente não ia saber nada. É verdade. Sobre ele. Ele quis, né? A iniciativa foi dele, né? Interessante, assim, que eu sempre... E, assim, tem um podcast que eu gosto muito, tá até conversando, né? Pode indicar, já vai indicar alguns podcasts. Mas esse não é teologia, não. É um tema sobre ciência, que eu gosto desse tema. Não pode falar, não. Não pode, né? Teologia, não. Dá propaganda. Mas é um podcast bem famoso, né? No YouTube. Tô brincando, vai falar, tô brincando. Sobre ciência, que ele fala, tem um telescópio novo, que é o James Webb, tem o Hubble, né? Que era o mais antigo, e tem o James Webb, que é um mais novo aí. E cada imagem magnífica que ele faz das galáxias, do universo. E aí tem uma teoria agora, talvez que o universo não tenha 13 bilhões de anos, tenha 26 bilhões de anos, porque as descobertas que eles estão tendo avançando, né? Vão avançando e assim, o universo é gigantesco e nós somos poeira.
Isso aí. Nós somos poeira, né? Diante dessa... Da imensidão. E aí, o conhecimento de Deus, a gente faz teologia, a gente estuda Deus, o conhecimento de Deus é muito maior do que o universo. Né? Em relação ao universo, nós somos poeira, a Terra é algo pequenininho, né? Incomparável com uma galáxia, né? Um buraco negro supermassivo e tal. E em relação a Deus também nós somos nada em relação a Deus. Então, o teólogo, aquele que estuda teologia, aquele que se predispõe a conhecer a Deus, ele tem que se humilhar. Essa humilhação, né? Essa aqui, inteligência humilhada que o Jonas Madureira, ele fala, né? O conhecimento de Deus é uma experiência que nos humilha. Por quê? Nossa, Nós precisamos de Deus, né? Então, o pastor, o teólogo, né? O estudante de teologia, é aquele que serve, está servindo a igreja, né? Está buscando a Deus e sente essa necessidade. Então, só para a gente pontuar aqui, para a gente amarrar aqui essa parte, a pessoa que estuda teologia, que tem um chamado pastoral ou não, mas tem um chamado para servir. Servir. Entendeu? Não é porque agora eu vou ser o bambambam da teologia, que agora eu sei tudo, que agora eu vou ser o cara. Mas, na verdade, creio que seja dessa forma. E deveria ser, né? Toda pessoa que é chamada ou enviada para o seminário, ele precisa ter essa visão de servo. Né? Estou indo para aprender, para voltar para a minha igreja local, para servir a minha igreja local da melhor forma, para ajudar a igreja local a entender a revelação bíblica. E o seminário, o estudo, ele é só o começo. Só comigo. Eu não posso parar, né? Fiz aquelas matérias ali, tirei a prova, passei. Ali não é nada. Eu vou continuar estudando porque a Bíblia, né? O poder que emana da Bíblia é inesgotável, né? A gente não tem como definir isso, né? E assim, só para terminar então, o teólogo é aquele que tem fome e sede de Deus, né? É faminto por Deus, ele tem fome e sede de Deus. Isso é Deus se revelando, a Bíblia é viva, né? Cada vez mais que a gente lê a palavra, estuda, mais Deus fala conosco, né? E quanto mais a gente vai cavando, né? Como se fosse isso, uma escavação, aí você vai achando tesouros, né? Isso aí. E, por exemplo, andar com você me ajudou muito em relação a essa questão de conhecer novos autores, de conhecer, abrir esse leque, né, de opções de galera lá de fora, né, que produz conteúdo, livros que ainda nem chegaram no Brasil, a gente tenta conhecer os autores e é muito legal porque aquilo você vai escavando e vai achando, caramba, mas tem esse pensamento aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico. Comecei a ouvir Jonas Madureira. Já li alguma coisa dele, mas ainda não comprei um livro dele, que eu vou comprar esse livro aqui. Esse aí. Esse aqui. Eu vou comprar esse livro dele. Você não pode passar essa vida sem ler esse livro. Tá vendo, gente? Ó, galera, ó. Isso é uma frase dele mesmo. Pô, então é um marqueteiro pra caralho. Mas a questão toda, por exemplo, essa ligação da filosofia com a teologia, que já não é de agora, lá de Agostinho. Então você vai escavando, vai vendo a beleza, a questão da literatura, assim, a riqueza que existe. Então, ou seja, quanto mais você tem sede e fome né, de conhecer Deus, mais o horizonte vai se abrindo e você vai se aprofundando. E isso enriquece o quê? A igreja. Porque quando você está alimentado dessa teologia, você está saciado, né? Então você quer o quê? Você quer compartilhar, você quer, né? Pô, gente, lê o livro tal, vê o estudo tal, vê o podcast tal, você quer compartilhar esse conhecimento com as pessoas e isso abençoa a igreja, de uma forma geral. Então eu estou nessa fase aí, estou aprendendo. E quando você não se dedica, né, que aí o próximo passo é você se dedicar, né, ao estudo, você realmente, que é um dos deveres que eu acho, que eu considero do pastor, do líder, né, de uma igreja, é fazer teologia. Ele tem que ter tempo. É o básico dele, né? Ele tem que ter tempo de estudar. Ele tem que ter tempo de estudar. Porque se ele não fizer uma boa teologia, ele vai fazer uma má teologia. Isso vai refletir aonde? Na igreja. Na igreja, na pregação. Isso aí. Nos relacionamentos. Nos problemas que ele tem que enfrentar, né? Na direção da igreja, né? No aconselhamento, na própria realidade dele, né? Das dúvidas que o pastor tem, né? Quantas coisas, né?
o pastor tem, o líder tem, nós temos. Será que eu escolhi o caminho certo? Será que é essa a direção correta, né? Então, se ele não se dedica, estuda, né? Ouve, lê coisas diferentes, né? E ele vai refletir numa má teologia e reflete na igreja, reflete na pregação, nas músicas, né? Que a igreja está cantando, na direção do culto, né? Porque a grande vitrine de uma igreja hoje é o culto, né? A teologia da igreja está refletida ali no culto, né? Como é que o culto é? Porque eu vejo em muitas igrejas, né? A gente tem conversado isso, eu acho que as igrejas evangélicas, a gente vai não generalizar, claro, Sim. mas às vezes é uma esquizofrenia, porque você fica perdido no que você vai fazer, cada domingo é algo diferente, às vezes a música, a introdução, a leitura bíblica, elas não conversam entre si, e a pregação também já está indo por outro caminho. Entendi. Às vezes é uma pregação realmente abençoadora, é uma pregação bíblica, né, que abençoa as pessoas, abençoa os irmãos da igreja, o visitante, o convidado. Mas se você tem um norte, uma orientação, e você se baseia na palavra, e isso é uma teologia, ela vai te ajudar em relação a isso, né? Esses temas que a teologia traz, né? Todo o conhecimento que a teologia te dá, isso vai enriquecer, né? Vai enriquecer muito. E vai edificar a igreja, né? Entendi. Vai edificar, a igreja vai crescer, a igreja vai aprender. Parece que tá meio desconexo, né? A música assim, a gente já fala, daqui mais pra frente, vai falar um pouquinho sobre a liturgia, né? Vai. Mas essa questão da teologia saudável reflete na igreja. Uhum. E um responsável pela teologia saudável é o pastor. Esse aqui, o Mark Dever, ele trabalha o com líder, isso. o líder da igreja. Liderança, né? A liderança da igreja é ela que vai ser responsável levar essa teologia saudável. Por que eu falei essa teologia saudável? Porque tem a teologia não saudável. Tem. Entendeu? A gente está vivendo aí num tempo da internet, né, onde as coisas vão sendo muito rápidas, né? As informações são muito rápidas e aí os ensinos ruins, a teologia que não é boa, que não é bíblica e saudável, ela vai entrando nas igrejas, né? E, está funcionando esse método, esse tipo de pregação, essa teologia aí, não, porque tá enchendo e tal. Então, a gente tem vivido desse tempo, dessa velocidade de igrejas lotadas, né? E não estou falando aqui de uma forma específica, né? Mas o que está sendo pregado, o que está sendo cantado, está sendo cristocêntrico, né? Essa teologia cristocêntrica. Então a gente fica preocupado como teólogo, não que a gente seja o sabichão, como a gente falou no início, mas a gente vê uns movimentos teológicos perigosos. Você falou muito do liberal, né? Liberalismo, que é perigoso, que praticamente tira né, Jesus, Deus de jogada, mas tem hoje também, que a gente vai falar aqui agora, os tipos de teologia, né? Um exemplo que a gente viveu na nossa igreja foi a questão da política no passado, né? Ah, sim. Na eleição, né? Bem Então, lembrado. muitas igrejas tomando posição, e aí tem uma teologia, além da teologia liberal, tem também uma teologia do domínio, né? Ou seja, os cristãos teriam que formar posição não só como um cristão individual, eu posso fazer qualquer coisa, né? Que Deus, ele se revela, né? Tudo que Deus criou, Deus mandou a gente cultivar a terra, crescer e multiplicar. Então, eu posso ser um cientista, eu posso ser um político, posso ser um professor, não tem problema disso, né? Eu posso até virar um presidente da república, né? Como cristão. Sim. Não é errado isso. Mas a igreja, ela tomar uma posição, né? E achar que alguma pessoa, algum líder, né? Um deputado, às vezes um presidente, ele vai ajudar a igreja, o cristianismo, né? Entendi. E a igreja com medo de perseguição. É isso aí. A igreja com medo da perseguição. E aí a gente olha para a Bíblia, Jesus ele incentiva, né? Bem-aventurados. Né? A igreja de Atos se alegrava porque era digna de ser perseguido como Jesus foi perseguido. E a gente vê Jesus falando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, assim, além do liberalismo teológico, né, que você tira toda a questão do poder de Deus, da soberania de Deus agindo ali, que tendo um propósito, Deus agindo, né? A questão ao longo da história,
Deus ele vai agindo, né? A tapeçaria de Deus sendo formada ali, a gente não entende os mistérios de Deus e a gente crê, a gente confia pela fé que Deus está agindo na nossa vida, na vida da igreja, né? E o liberalismo teológico tira um desarraimento, a raiz da religião, da fé, né? Tira e fica só a questões boas da ética, só fica a ética, né? Mas a gente sabe que a ética, a origem da ética é Deus, né? Sim. A bondade, né? Ela é Deus. Se você tirar isso, você não tem mais uma base. Então, o liberalismo, ele tira isso. E aí, essa teologia antiga, né, do domínio que está se repetindo aí, ela tenta, né, tomar posição. Não, a igreja tem que conquistar, né? Tem que conquistar, né? E essa é uma das formas que teve aí esses anos. A igreja não tem que estar preocupada com isso, né? A igreja tem que pregar o evangelho. E assim, de uma forma muito... Não sutil, não foi sutil, não. Foi descarado mesmo. De ambos os lados. De ambos os lados. Ambos os lados. A gente está aqui falando de partido A ou B, não. Lados, A gente está falando aqui que a igreja ela não depende de humanos. Não. Não, a igreja ela é soberana. Deus é soberano. E o que me deixou muito mais preocupado nessa situação política foi aquela questão de troca. Entendeu? Também rolou muito isso. Então, assim, a gente vai colocar alguém que vai representar a gente, porque ele vai proteger a igreja, porque ele vai fazer isso. Vão ter leis que vão proteger a igreja. Não vão tocar na gente, que não sei o quê, que a Bíblia não vai ser alterada, que vai ser a questão de perseguição que você falou. Então, assim, eu fiquei meio apavorado nesse período e como a gente acredita na soberania de Deus também sobre isso, mas foi um grande despertar para quem realmente quis ser despertado, né? Assim, caramba, olha só, que doideira, tá vendo como é que uma situação pode realmente levar muita gente, né, que tem a fé em Cristo para um lado errado. E cristãos foram perseguidos dentro de igrejas, né? Pelos próprios cristãos. Querendo fugir da perseguição, né, de Satanás ou de qualquer outra coisa, acabou que cristãos, né, foram perseguidos por próprio cristão. E durante a história da igreja, né, a gente vê que a igreja prevalecendo, né, crescendo em meio a um ambiente bem plural, né, de dificuldades, né, de várias religiões, de ataques, de várias filosofias, a igreja ali com o seu testemunho, né, isso é importante. O testemunho de fé dos irmãos ali sendo mortos, né, sendo perseguidos, perdendo seus bens, e a igreja foi avançando. Pregando a palavra. Isso é um de maiores, que a gente pode ver provas aí da existência do poder de Deus, né? Que as portas do inferno não prevalecem. E poderes se levantaram e caíram. Líderes se levantaram e caíram, né? E a igreja continua. Isso continua de pé. A música do Marcos Salles, né? Isso aí, a igreja está de pé. Independente da circunstância, a igreja continua a ser soberana, né? Deus continua soberano. E fora a questão dessa teologia liberal do domínio, tem também a gente que quer agradar, né? Teologia que quer agradar. Não, em detalhe, essa aí já tem tantos nomes que eu nem sei mais qual que é. Ajuda aí. Na minha época era a teologia da prosperidade, né? Então, agora a questão da prosperidade. Do terapêutica, autoajuda. Autoajuda, assim... A gente precisa ter muito discernimento, né, para falar nisso, muito cuidado, porque existe muita gente boa, muita gente bem intencionada também nesse meio. Sempre tem uma boa intenção, né? Às vezes, e tem muita gente também, como outros segmentos, pessoas que não valem nada mesmo, estão ali para poder se aproveitar. Né? Isso já não é de agora. Né? Lá no tempo dos apóstolos já aconteceu isso, né? Muitos falsos profetas, pessoas se levantaram para enganar a igreja. Mas que a gente precisa ter cuidado, aí você falou algo interessante, é quando a gente está enraizado na teologia bíblica. Né? Na teologia bíblica saudável, que é o norte para a igreja. Então, tudo que vem, que a gente coloca nesse viés ali, e coloca nesse, né, esqueci o nome da palavra, nesse filtro da teologia bíblica, sistemática ali, aí a gente consegue facilmente discernir o que não é bíblico. E interessante que às vezes você não precisa ter uma formação teológica para saber isso, para enxergar isso, né? Ajuda, né? Realmente alguém formado você saber orientar. Mas um servo, um cristão de igreja normal, né? Que tem ali um conhecimento da palavra, aluno de escola dominical, né? Que realmente valoriza a escola dominical. Frequenta, né? Que frequenta e estuda, né? É interessante que a Juerp, antigamente, ela tinha ali 7 anos, né? Cada 7 anos você estudava a Bíblia toda. Ele voltava.
sempre estava voltando nos mesmos temas. Uhum. Então você tinha um aprendizado ali. Então ele sabe identificar o que está estourando, né, na palavra. Agora eu vou falar do meu livro que eu tô lendo, que vai falar um pouquinho sobre isso. Comprei esse livro aqui na conferência lá do Spirit, do Larry Crabb. Li certo? Você que tem mais inglês que eu. Larry Crabb. Viu? E, pô, esse livro... Aqui, ó, pra cá. Livraço, gente. Esse livro tá mexendo muito comigo, tá? Mexendo muito comigo. E se você quiser adquirir, você pode entrar aí no Dizascope, tem lá. Inclusive, tem no canal do Dizascope, tem ele... Foi o Douglas que trouxe. Nos Estados Unidos, ele foi lá, ele leu inglês, e trouxe, conseguiu A tradução. fez a tradução pra cá. E tem 5 lives do Douglas Gonçalves lendo esse livro com a galera. Ele, não sei quantas horas, ele pegou detalhe por detalhe, fez um resumo. Até na Amazon, será? Esse acho que tem na Amazon também. Correto, é isso aí. Ué. E ele fala justamente sobre isso, né? Sobre essa questão dessa teologia, essas teologias que prometem felicidade. Você está aqui para ser feliz, você está aqui para ser próspero, tudo se move para o seu benefício. Só que você, para fazer isso, você precisa cumprir as regras. Você precisa cumprir a lei, precisa cumprir princípios para que você possa ser abençoado. Aí ele vai falar... Você obedecer esse passo é garantir que seu casamento vai ser feliz, seu filho vai estudar, vai te obedecer, não vai fazer coisa errada, né? Você quer chegar no ponto, ele vai falar, né? Você quer chegar no ponto B, para você chegar no ponto B, você tem que fazer tudo certinho no ponto A, porque com certeza você vai chegar no ponto B e você vai ser bem sucedido. Isso. Ele vai falar da questão pacto, tipo um pacto das obras, né? E aí, assim, a questão, e a Bíblia vai dizer que não é assim que funcionam as coisas. Existem grandes homens de Deus, pessoas que são de uma misericórdia, de piedade, que estão aí lutando contra o câncer. Isso. Existem pais que ensinaram seus filhos o caminho, levaram para a igreja e agora seus filhos estão... Então, assim, é muito perigoso esse tipo de ensinamento dentro da igreja. Logicamente que Deus supre as nossas necessidades, que Deus é um pai de amor. A gente não está falando nada que você não pode ser próspero. O que ele vai falar nesse livro aqui é que você precisa, ao invés de correr atrás das bênçãos, dos presentes, correr atrás da presença de Deus. Você tem um relacionamento com Ele. Ele vai falar uma frase aqui, você pode até acrescentar alguma coisa que eu vou achar essa frase aqui para eu poder falar. E tem a questão de que, né, por exemplo, a gente chega num culto, né? A gente, muitas das vezes, eu até converso com o pessoal lá na igreja, na minha classe lá, às vezes a gente tem que chegar sempre no culto com o nosso objetivo é ser grato a Deus, né? Glorificar a Deus, é a glória de Deus, né? Nós somos abençoados, né? Então a gente não pode marcar, né, um dia, um horário em que Deus vai fazer, vai chegar e vai abençoar dessa forma, daquela forma, né? Um culto especial que Deus vai chegar e fazer o que você, de repente, deseja, com toda boa intenção, né? O nosso Deus é um soberano, Deus é um Deus que é misterioso em muitas das coisas. Os caminhos de Deus, né, estão além dos nossos caminhos, né? Então, assim, por mais que a gente tente fazer, às vezes, né, certas situações, nem tudo vai acontecer, não vai conseguir da maneira que a gente quer. Ele vai falar aqui que a lei foi dada ao povo de Israel porque Deus sabia que o povo de Israel não ia conseguir cumprir toda a lei. E, de fato, não conseguiu. Eu anotei aqui, João Madureira, Fala aí. Inteligência Humilhada, ele vai falar aqui, ó. Água com açúcar, né? Aquele evangelho, cristianismo, água com açúcar, ele é sedutor. Por quê? Água com açúcar, né? Você vai dar para acalmar, né? Tomar aguinha com açúcar aí e tal, vai acalmar. E muitas das vezes o culto, e a gente vai depois entrar nesse tema, né? Que o culto, ele precisa me mostrar que eu sou pecador. Que eu preciso de Deus, né? Que eu sem Deus, eu não sou nada, né? Que dentro de mim há um pecado que precisa ser tratado, precisa ser perdoado, preciso me humilhar diante de Deus e ter confissão, né? Preciso confessar os meus pecados. Então, é claro que no culto você vai glorificar a Deus, aí tem a alegria, depois a alegria da graça que Deus nos perdoa por meio de Cristo Jesus, né? Então, ali você vai cantar um hino, vai ler um versículo, vai ter uma oração de alegria, porque é um Deus que vem ao nosso encontro e nos perdoa, mas o cristianismo não é só com açúcar, né? O cristianismo, ele confronta também. Ele vai chegar aqui, ó.
muitas das vezes, né, chegou o seu dia, você é mais que vencedor. São verdades, às vezes, né? São verdades. Isso aqui, ele está falando aqui, nem tudo aqui é errado. Todas as bênçãos que você determinar vai acontecer, né? Tudo que você colocar em suas mãos prosperará. A gente tem até uma música, bom a gente falar de músicas, tá? Tem músicas aí Manda então, é da sua época, né? eu não posso falar nomes, né? Por todo lado, né? Sou abençoado em tudo que eu faço. Às vezes você pega uma hermenêutica, uma interpretação, você faz uma exegese lá do Antigo Testamento, né? Não tem um filtro do Novo Testamento de Joga Cristo, direto, né? joga direto. Uma bênção que Deus prometeu para Abraão e traz para minha vida direto, já lá de 3.000 anos atrás, já traz para cá. E tá tudo certo. Todo aquele o abismo que a gente aprende no seminário, né? Tem um abismo linguístico, cultural, né? Tudo aquilo ali não tem filtro, não tem uma interpretação hermenêutica correta. E aí você joga isso para a igreja, o que vai acontecer? Vai causar frustração. Porque nem todo mundo consegue. Aí aqui, ó, você é filho do rei. Realmente somos filhos do rei, né? Nada pode abalar você, nada pode derrubá-lo. Chegou a hora da conquista, alegre-se. É tempo de restituição. Aí cada ano é um ano, né? O ano da colheita, o ano da restituição, é um ano de tal. Aí ele vai continuar aqui, ó. Nesses cultos não há tempo nem espaço para a lamentação, confissão de nossas mazelas e dilemas. Só há tempo e espaço para a afirmação de triunfos e aparentes virtudes e certeza. E na Bíblia a gente tem um livro só de lamentações. Só lamentações. E a gente tem outro livro que é o grande inário, né, da Bíblia, que é Salmos. Se você ler ali, muitos livros ali... Muita derrota. Por quê? Muito isso aí. Mas no final, o que esse salmista vai falar? Mas eu me alegrarei no Senhor, seu Senhor Todo-Poderoso, né? Mesmo que ele não entenda, ele vai falar, Deus, onde é que o Senhor estava, né? Meu inimigo está me perseguindo, Senhor. Ele se derrama diante de Deus ali, né? Verdade. Na sua dúvida, na sua lamentação, e Deus permite isso realmente. Eu até tenho um testemunho para dar que mais de 20 anos atrás eu fui para um emprego, né? Cheguei lá, fiz uma entrevista, sabia que eu não tinha ido bem e cheguei e não fui. Falei, não, eu não vou ser contratado. Cheguei em casa, falei para minha mãe e tal. Aí no dia seguinte me ligaram, vem cá, você foi aprovado. Eu falei, estranho. Eu tinha que fazer uma coisa lá que eu não fui bem. Sabia que não tinha sido bem. Aí eu fui lá, aí tinha umas 5 pessoas assim junto numa mesa assim. Fulano, você vai para tal lugar, fulano, você vai para tal lugar, fulano, você vai para tal lugar. Você, qual é o seu nome? Daniel. Ela olhou para minha cara, olhou pro papel, falei, deu ruim. Deu ruim, sabia. Aí, peraí, foi lá dentro, chegou, aí veio uma pessoa, me pediu desculpa, foi mal entendido, você não foi contratado. Aí eu cheguei, não, tudo bem, eu entendo. Eu já estava esperando, eu achei até, fiquei surpreso, né, com isso. Aí eu fui para casa. Aí eu me lembro até hoje dessa oração que eu fiz, Senhor, eu não entendo, tá? Mas eu não vou reclamar, não vou murmurar, tá tudo nas suas mãos. Aí só isso, mas também não fala comigo não, Senhor, não quero ouvir nada, não quero ouvir nada, eu quero ficar quieto na minha, mas eu não vou reclamar, eu entendo a sua soberania, eu sei que você tem, né, algo preparado para minha vida e tal, fui para casa. Aí cheguei em casa chateado, meu filho, o que aconteceu? Não, mas aconteceu isso, mas Deus, ele sabe todas as coisas, né, eu não vou reclamar e tal. No outro dia, ficaram sabendo o que aconteceu lá, os chefões lá, aconteceu. Não, eu vou contratar esse rapaz aí e tal, ele se comportou dessa forma, tal. E aí ele me ligou, cara, vem cá que eu vou conversar com você, eu fui contratado. Entendeu? Eles vão fazer disso de uma teologia. Sim. De que vai acontecer com todo mundo, né? Mas eu vejo isso, os salmos, isso precisa fazer um problema que eu tive na minha vida, né? E aí um salmo que eu sabia, as lamentações que eu sabia que eu podia orar diante do Senhor, né? Eu podia me lamentar diante do Senhor, né? Fala, Senhor, não fala comigo. Falei até hoje, mulher, Senhor, não fala comigo, deixa eu quieto aqui. Uma reação. Mas eu creio no Senhor, tu és Deus, tu és soberano na minha vida. Fui para casa, né? E Deus, ele realmente, ele age, né? Então a gente não tem que ter problemas em mostrar as nossas fraquezas. O culto tem que ter esses momentos, às vezes, de dificuldade mesmo, né? Sim. O culto não tem que ser perfeito, assim, aquela coisa feliz. Só vitória, só vitória, né? Então, esse cristianismo água com açúcar que... E assim, a gente vê muita gente hoje entrando em crise por causa disso. Entendeu? Tem muita gente hoje, vou falar uma coisa aqui muito séria, que não tem essa simpatia com o evangelho por causa disso. Entendeu? Porque eles veem uma realidade totalmente diferente. No sentido de que, peraí, esse pessoal só prega isso, mas eu vejo as coisas acontecendo totalmente diferente.
As pessoas falam isso, mas a realidade que eu vejo é outra. Então, tem muita gente, até amigos nossos próximos, né? Fala assim, eu não quero saber de igreja, esse evangelho, essa coisa tá meio estranha. Só fala de dinheiro, só fala de felicidade, só de alegria. E aí não é isso, entendeu? Então, tem uma frase aqui, ó, achei a frase. Aí. Achei. Eu marquei, foi. Tem que marcar, tem que deixar aqui, ó. Olha só, que ele fala aqui. Aí. Só os que alcançaram a maturidade dão mais valor à bênção da presença do que à bênção dos presentes. Bênção da presença. A bênção da presença é muito maior do que a bênção dos presentes. Pergunta para um filho, né? Pequeno, né? Você vai chegar... ele dá esse exemplo, né? Do Natal. Você, olha só que exemplo maneiro que ele dá. Aí você chega no Natal, o pai, né? Eu, Laura, no caso, né? Chego em casa cheio de presente. Entendeu? O que Laura vai escolher? Os presentes ou a presença do pai? Uma criança imatura. Os presentes, pô. Lógico que é os presentes. É assim que a gente faz na nossa imaturidade, por falta de teologia, por falta de ensinamento de pastores teólogos. A má teologia de pastores que deveriam ensinar teologicamente correto, a teologia correta, né? A teologia bíblica. E aí vão entrando nessas situações que, na verdade, só vai massageando o ego das pessoas. Por isso que eu brinquei no início, você falou assim, que Deus é o centro, né? De todas as coisas. Eu falei assim, não, homem, né? Então hoje a gente tem, na verdade, isso é questionável. Peraí, mas a gente tem visto hoje uma teologia totalmente voltada para o homem. Vem que você vai ser feliz, vem que você vai conquistar, vem que você não vai ficar doente. E aí o cara vem, e aí na semana seguinte o cara fica doente, o cara fica desempregado. Peraí. Na minha igreja lá teve falecimento muito duro, muito difícil lá. Isso é. Você conheceu lá, né? Então, assim, a igreja foi um período muito triste, né? Para a igreja, assim, em relação a isso. Onde é que Deus estava, né? Quando isso aconteceu, né? Então, a igreja madura, que tem uma teologia madura, né? Que ela entende que isso vai acontecer com qualquer um, né? Qualquer pessoa, ela vai passar por esses momentos difíceis, né? E vai avançar, e vai amadurecer, vai crescer, né? Não vai entender muitas situações, porque a gente realmente não entende, né? A gente não consegue adentrar ali aos decretos ocultos de Deus, né? Que tem, Deus ele tá... a gente parece ter um tapete, né? Você olha o tapete de frente, tem todo o desenho bonito, né? Uhum. Mas a gente está olhando de trás, né? Todos aqueles nós, assim, tudo, né? Tem até um autor que ele fala isso, né? Na tapeçaria de Deus, que a gente vê o tapete de trás, todo aquele emaranhado, tudo estranho. O pessoal de frente. Quando ele te mostrar de frente, é aí que você vai entender isso, e só vai entender realmente na glória. Vamos indicar esse livro aqui também pra galera. Você citou ele. Isso aí é o Mark Dever, né? Ele tem uma coleção de vários livros, isso é bem conhecido, né? Aí, galera, os pastores aí, ó, estudante de teologia, editora Fiel. Isso aí é um livro muito bom. João Madureira aí, ele já fez curso, doutorado lá, por lá. Show de bola. Muito importante isso aí. Então a gente, falando um pouquinho sobre a questão de teologia, na importância de ter uma teologia bíblica saudável, pautada na Bíblia, e a gente apontou algumas teologias, né, que saem dessa questão bíblica, né, e com a intenção, intencional, com a intenção de agradar o homem, e por isso, né, muitas igrejas, né, estão cheias porque pregam esse tipo de evangelho, esse tipo de teologia, e a gente não vai entrar no mérito aqui, né, de apontar, lógico, mas a gente vai discordar, porque não concordo, e a gente precisa também se posicionar. A gente não pode se eximir também da nossa responsabilidade de muitas igrejas estão vazias, às vezes, porque às vezes o pastor também a responsabilidade de ter uma teologia saudável, uma pregação, né? Isso aí, tem outro lado. Tem né? Você tem uma atualização, né? Não adianta você conseguir fazer o que você fazia 50 anos atrás. A linguagem muda, é dinâmica. A nossa língua, ela é algo, a Bíblia ela é dinâmica, né? Orgânica, né? E a linguagem, a cultura, ela também ela tem essa dinâmica. Então, a gente precisa, né? A importância do dever do pastor é isso, fazer uma teologia, estudar, se dedicar, que isso também faz muita diferença. Então, antenado, né? As ferramentas. Diferença. E, né, a gente vai partir do pressuposto que a Bíblia é o nosso manual, a revelação de Deus para o homem, né?
mas também não ignorar os recursos, as ferramentas que estão disponíveis, né? Que são os livros, né? Os pastores, os cursos, e é isso que você está falando, essa questão da atualização, né? Você sempre precisa atualizar, né? E realmente, a cultura vai mudando, a forma de pensar das pessoas vai mudando, a Bíblia não muda, mas a forma de você apresentar, a forma de você estudar, ela vai mudar, né? E aí a gente precisa falar isso mesmo, porque os pastores precisam se atualizar. E deixa só, esse livro aqui, esse aqui é um autor, Raymond Doid, ele é um holandês, né? E, assim, é um tipo de teologia reformada, tá? Neocalvinista, mas ele trata da seguinte questão, né? Falando sobre isso, sobre cultura, né? Ou seja, tudo que Deus criou todas as coisas, né? Tudo que Deus criou é bom. Então, ele parte do pressuposto que quando a vontade de Deus ela vem na criação ao mundo, ela se desdobra como um prisma na luz, um arco-íris, em várias esferas da realidade. Química, biológica, física, estética, jurídica, e aí tem a fé. Só que assim, nenhuma dessas realidades ela tem domínio, ela tem uma hierarquia superior, elas se entrelaçam e elas são interdisciplinares, então elas estão comunicando entre si, mas nenhuma dessas pode ser mais importante que a outra. Então isso meio que me libertou de uma tal forma, por quê? Assim, para você fazer a vontade de Deus, né, muitas vezes a gente está falando aqui de teologia, né, pode acontecer de alguém ouvir, né, que a gente está falando, vou largar minha profissão, vou largar meu emprego para fazer a vontade de Deus. E aí eu vou me dedicar à teologia, a ser pastor, a ser um missionário, evangelista. Não necessariamente você tem um chamado para ser pastor, para ser um missionário. Chamamos uma vocação. Você pode até buscar, né? O apóstolo Paulo fala, né? Você pode buscar, né, essas questões, mas você tem que entender que tudo que Deus criou é bom. Deus criou todas as coisas. E aí Deus criou lá em Gênesis, né? Crescer e multiplicar, e cultivar a terra. Essa palavra cultivar vem de cultura, fazer ciência. Né? Então eu posso ser um cientista para a glória de Deus. Eu posso servir a Deus na ciência. E os primeiros cientistas, né, no nosso mundo ocidental foram crentes, cristãos. Né? Então, assim, que impactaram toda a nossa sociedade. Então eu posso servir a Deus, a igreja, na minha área de atuação, não necessariamente ser um teólogo ou ser um pastor. E eu posso fazer teologia também, que é importante. Usar teologia é importante. Né? Mas assim, eu não preciso largar aquilo que eu falo. Eu costumo dizer lá para o pessoal, e eu posso ser uma irmã da igreja, uma dona de casa. Ela não é menos importante do que um pastor ou um missionário que foi lá para a África. Por quê? Ela está ali, na realidade dela, na humildade dela, pregando o evangelho para os seus filhos, fala com a vizinha, faz um bolo, faz algo, chama, convida para a igreja. Às vezes ela é do grupo de oração da igreja. Às vezes 7 horas da manhã só está ela e mais 3. E eu que sou teólogo, eu estou em casa, eu não estou lá no culto de oração das 7. E eu posso tentar me achar, né? Não, que o meu chamado é mais importante. Não, essa irmã, essa dona de casa, só Deus sabe, entendeu? Então, assim, esse tipo de pensamento, de teologia é importante porque ela assim, eu, na minha área de atuação, né, qualquer área, eu posso ser um artista, né, um cientista, um advogado, um músico, né, qualquer coisa, uma dona de casa sem formação, eu vou servir para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Eu vou fazer uma comida para a glória de Deus. Eu vou criar o meu filho para a glória de Deus. Eu vou falar um relacionamento com uma pessoa para a glória de Deus. Então, eu não necessariamente eu preciso estar fazendo atividades religiosas, né? E para música. É importante isso. Eu posso fazer uma música cristã não religiosa. Sim. Eu posso falar da natureza. Aí sabe por quê? A gente tem lá no Antigo Testamento os profetas falando sobre crítica social, batendo nos reis lá na hierarquia, lá nos líderes, né? Porque eles estavam oprimindo a viúva, o pobre, não estavam cumprindo direitos, juízes e tal. E hoje, quem faz a crítica social? São rapper, às vezes antigamente era o funk, né, que acabou isso, o funk foi para um lado diferente hoje, que falava da realidade na favela, que falava dos problemas, das críticas. Às vezes um grupo de rock, a gente fala que às vezes o rock é do diabo, né? E aí, às vezes um grupo, uma música em inglês, né? Às vezes o cara bota uma caveira lá, você não entende
aquela situação ali que ele quer dizer. Ele está fazendo, um Iron Maiden está fazendo uma crítica ali social contra o liberalismo econômico, que as empresas estão fazendo trabalho escravo, e a letra está ali. Desmatamento. Desmatamento. As pessoas estão morrendo. Alguma pauta, né? O sistema, como a gente está vivendo, é um sistema opressor. Entendi. Entendeu? Então, às vezes, na música, você pode fazer uma música cristã, não religiosa, para tratar os temas que são pertinentes da nossa realidade, falar dos problemas da nossa sociedade. Eu acho que na própria reforma, lá em Genebra, Calvino e Lutero, mas Calvino principalmente, pelo que eu li, né, que entendi nessa parte, eles fizeram uma grande revolução, uma grande reforma também social, né? Pelo fato por exemplo, a questão de entregar a literatura, a Bíblia, né? Na língua, né? Local. Lutero. A base da língua alemã moderna foi Lutero. Que ele traduziu a Bíblia para o alemão ali, né? E Calvino, né, em Genebra, fez uma grande revolução também social, a questão da educação. Começou a expandir as grandes faculdades, né, universidades no mundo. Era muito mais restrito, né? Tinha, né? A Igreja Católica tinha seus centros acadêmicos lá, mas era algo mais restrito. E algo se espalhou realmente, né? E liberou as amarras da economia. Eu lembro uma frase, acho que é Lutero que falou, sapateiro, né? Faça o melhor sapato que você puder. Quer servir a Deus, faça o melhor sapato que você puder e vê um preço justo. É um preço justo, né? Então, tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, assim, esse autor aqui, ele me libertou de algumas coisas, entendeu? Esse tipo de pensamento. Então, tudo que eu faço, né? Faço TI, né? Sou contador, né? Faço esporte, sou esportista, né? Então, assim, eu sigo a Deus nas diversas áreas da realidade do mundo. Não, mas isso é libertador, realmente. E às vezes, por exemplo, são as várias áreas. Se eu dou mais prioridade a uma área, eu estou criando a idolatria. Se eu dou mais valor à minha família, à minha mulher, ao meu filho, do que a Deus... Você está colocando no lugar de Deus. Do que o trabalho. Se eu dou mais valor ao meu trabalho, que é importante... Eu tô trazendo problemas em outras áreas, entendeu? Então, assim, aí por isso das ideologias, né? O marxismo, o liberalismo, porque a questão social, aí tem a teologia da libertação, que dá mais valor à questão social, às vezes, do que a questão do pecado, do problema do mal, né? Então, a gente tem esses problemas que a teologia da missão integral... Isso é outra pessoa que fala. Nosso realidade aqui evangélica, que tem temas pertinentes, tem verdades ali muito importantes, mas que de repente não está interlaçando por todas as áreas. Por um tempo eu fui bem, não adepto, né? Mas eu entrei nessa questão da missão integral, nesse sentido de fazer essa leitura social, né? Só que eu comecei a perceber esse extremismo em algum ponto. Eu falei, calma aí, né? Por aí também não. Que eu percebi que foi se afastando um pouco da teologia bíblica e indo só para o social, entendeu? Por mais que isso seja importante, não estou falando que não é importante a questão social, que a igreja também tem uma certa responsabilidade na questão social, que a gente está falando aqui, de uma forma geral. Né? Isso é bíblico lá. É bíblico. Em Atos tem isso, né? Mas a gente não pode deixar a questão da primazia, que é a salvação do homem, que é a questão do pecado, e aquela questão toda, e eu comecei a perceber que aí entrou a questão política, partidária, aí eu começou a manchar. Mas se você pegar lá tem um termo hoje, começa a passar pano para certas pessoas que é complicado, né? Então, se você pega lá a ideia inicial, é uma ideia até boa, entendeu? Só que o homem, né, consegue estragar tudo. Sabe, ele chega no Brasil e ainda consegue estragar tudo. Uma coisa que eu gosto de fazer e tudo quanto é área, ciência, eu já li todos os ateus aí, da Richard Dawkins, eu tenho livro deles, o Daniel Dennett, eu tenho do Sam Harris, que eles falam, batendo pau no cristianismo ali, falando, e aí o Alice McGrath, conhece? Sim, já ouvi falar. Então, ele tem livros que vão... Então, eu vou ler o contraditório para entender... o pensamento deles. Que nem teve lá o antigo, muitos anos atrás, o Código da Vinci. Eu li o livro em uma semana. Aí eu falei, rapaz, se isso aqui é verdade, a gente viu uma mentira. Aí eu fui procurar as respostas, né, que tem. Tem pessoas que vão estudar, são os teólogos, vão estudar, vão
e aí você vai estudar, não, ele falou assim dessa forma, está errado, a interpretação bíblica correta é dessa forma. Então é importante você ter essa questão de você ter o conhecimento, né, de todos esses debates e você também entender o outro lado, você lê o outro lado, né? A gente está falando de um assunto que a gente nunca ouviu falar. Por exemplo, quando você fala assim, pô, cara, tô lendo os livros das Crônicas de Nárnia. Que isso, Rafael? Isso aí não pode. Isso aí, mas peraí, você sabe o que é Crônica de Nárnia? Conhece nem o autor, Você né? conhece o autor? Você sabe que o autor é isso? Então, assim, quando eu começo a explicar para as pessoas, Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis, Crônica de Nárnia, eles eram amigos, que eram autores cristãos, Aí que entra a magia no meio, eu acho que a magia, Isso, ali é uma alegoria, né? fantasia, É uma né? fantasia, você não entende a questão da alegoria, a questão da poesia, toda aquela questão. Literatura, aquela forma literária. É uma de se maneira, comunicar. é uma maneira de você falar de verdades de uma maneira, aquilo que os profetas já falavam, né? Eles falavam de verdades ali de uma maneira, né? Tem toda a literatura apocalíptica da Bíblia, Sim. eles estão falando ali, batendo nos reis, né? Falando profecia, a vontade de Deus, e aquilo ali é tudo umas coisas figuradas ali e tal, Isso aí. entendeu? Então, assim, esses livros aí são Porque importantes. é a questão do conhecimento, né? Às vezes as pessoas se limitam a ouvirem um determinado pensamento e aquilo ali é verdade absoluta para a vida toda. Peraí. O que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, algumas coisas são questionáveis, São. entendeu? Então, se você escuta um cara batendo no cristianismo, é o que você falou. Por quê? Por que ele está falando isso? Às vezes é uma crítica pertinente, né? A crítica até é verdadeira. Até na época lá de Nietzsche, lá, ele realmente falou algumas coisas que era um cristianismo nominal. Deus está morto. Deus está morto. Ele se Deus Via as a pessoas. situação. Ele Falei, esse Deus aí que vocês servem, para mim está morto. Esse Deus é isso aí. Isso aí, Deus. Foi lá na Índia, né? Gandhi. Foi Isso. Gandhi que falou, né? Eu creio em Jesus, né? Creio na ótica dele, né? Mas esse Jesus aí que vocês estão servindo aí, eu não creio nesse Jesus aí que vocês estão servindo, não. Eu creio na Bíblia, eu até entendo o Jesus da Bíblia, né? Ele não cria, né? Porque não tinha o Espírito Santo. Mas assim, eu até valorizo o Jesus da Bíblia. Agora, esse Jesus aí que vocês servem, que nem lá os endemoniados, lá em Atos, né? O demônio fala, né? Eu sei quem é Paulo. Eu sei quem é, né? Quem é Paulo, irmão, vou dizer quem é. Eu te conheço, não. E é importante isso, sabe? Porque às vezes é importante isso, porque às vezes tem coisa dentro da igreja, né? Que a gente olha que às vezes é doutrina, uma cultura da igreja. Que a cultura eu não acho tudo errado, tá? A gente tem que ter, porque a cultura é algo que a gente cristalizou ali, né? Que deixou um certo comportamento que foi importante numa época, mas a gente tem que ter cuidado que senão vira uma tradição vazia, outra, né? Na nossa época, não sei se você pegou isso, mas na minha igreja, há 30 anos atrás, ou até mais um pouquinho, nasci dentro da igreja, né? Não vou falar ali aonde, para não comprometer. Posso falar da denominação? Pode, lógico. Nós somos batistas, né? Sempre fui batista. E não podia ter bateria na igreja. Não Eu não peguei essa época, não. Não podia ter bateria. Eu cheguei na época já da Lagoinha. Lagoinha? Cheguei em 2000. Não podia tocar em cima do púlpito, né? Tinha que tocar embaixo. Não podia ter guitarra de distorção. Não podia ter percussão, tantã, porque era coisa do batuque, né? Do batuque, lá do candomblé. A gente usava outros termos naquela época, né? Do umbanda, candomblé, não podia, que era do diabo. Rock era questão da guitarra distorcida, era usada no rock, que o rock era do diabo. Samba, nem pensar, né? Você ter o ritmo. E a gente, lendo, né? Estudando esses irmãos, esses teólogos, a gente sabe que tudo que Deus criou é bom. O pecado é que dá uma direção errada. Distorce tudo, né? A gente tem que pegar e voltar para a direção correta e fazer para a glória de Deus. Então, e aí os irmãos não podiam usar calça comprida, era só saia. E outras igrejas outras denominações eram até pior. Tem amigos que não podiam jogar bola de bermuda, né? Era calça comprida. Então são coisas, é um zelo que foi importante realmente. Eu não sei por causa disso que aconteceu, mas assim, foi algo que ficou. Sempre foi assim, ninguém questiona, né? Porque foi assim. Tem a questão da ceia, não sei se a gente pode entrar
Sim, pode. Sim, que lá na igreja, né, a ceia era só para membros de igreja batista, né? Outras denominações nem era crente, eu acho, não era salvo, né? Porque não podia tomar ceia. Podia tomar ceia junto. Irmão de outra denominação não podia pregar, não podia cantar, não, era só batista. Que acho que fala de 20 anos atrás. 30 anos atrás, acho que só os batistas eram salvos naquela época, né? Porque não podia tomar ceia, até os concílios, né? Não podia falar que a ceia era livre, que de outros irmãos de outra denominação, né? Se você é um irmão de outra denominação, está em plena comunhão com a sua igreja, né? Você fica à vontade, ceia senta na mesa com a gente. Ceia conosco, né? Não podia, né? Era só membros da as coisas vão mudando, denominação. Então são coisas que a gente olha para trás, rapaz, né? Como é que a gente fazia isso, né? Graças a Deus que, né, a gente vê que certas coisas não funcionam. Funcionavam em uma época lá atrás, né? Você pode para a realidade lá dos Estados Unidos, né? Igrejas de brancos e de negros. A gente olha o absurdo que essa questão, né? A gente não entende isso. E é possível que a gente esteja fazendo hoje coisas que daqui a 50 anos, a 30 anos, minha filha vai falar assim, poxa vida, pai fazia isso, gente. Troço quadrado. Que isso, não era assim. E a gente vai olhar para a Bíblia realmente, né? Coisas que a Bíblia não fala, não proíbe, que a igreja proíbe. Tem até um livro antigo isso. O que a igreja proíbe que a Bíblia não proíbe, né? É a questão das regras. Isso aí. Das regras, que aí ela pega um princípio, né, já do Antigo Testamento, que Cristo já levou na cruz, já está na nova aliança e quer empurrar a goela abaixo da igreja, entendeu? Tipo um farisaísmo, né? Ele vai falar isso aqui. Judaizantes. Você comentou isso. Judaizantes modernos, desse tempo. Então é muito perigoso. E não só na igreja não, tá? Esses movimentos aí fora aí também, eles tratam disso, é um puritanismo aí, você não pode criticar, não pode fazer isso, né? Então, esse movimento também é de fora da igreja também. Não é só exclusividade. Mas vamos falar um pouquinho de culto, de igreja. É importante. Tudo isso reflete no culto, né? Então, assim, tem 2 livros aqui que tratam do produção. Então, produção, isso aqui não vai ficar com a gente não, tá, produção? Tá, isso aqui é. Nada, vou levar. Eu tenho que fazer o podcast, não tem quando o convidado vem e deixa alguma coisa? Rapaz, é igual inteligência limitada, né? É de presente, né? Tem isso. Tem inteligência de presente, né? É inteligência limitada. Mas é um presente inútil. Esse aqui não, esse é muito útil. Tá leve, né? Eu vou trazer um livro lá, Deixados para Trás, eu vou te dar. Eu tenho lá tudo. É Benny Hinn, você gosta de Benny Hinn? Benny Hinn, Deixados para Trás. Segura aí, dá uma segurada. Eu vou te dar esse livro. Não, fala aí, vai. Pede fogo não, pera aí. Então, esse livro aí é uma análise teológica e prática, né, da adoração, e aí ele vai tratar do culto na igreja anglicana, né? Tem lá o Bishop Kerman lá, que ele tem um livro de oração comum, que ele fez, tem a questão do Timothy Keller também, é uma igreja reformada, e tem uma igreja livre também, que você não tem um culto certo, né? A gente não quer dizer aqui que você tem que ter aquele culto formal, né? E esse aí também, ele é um pastor, um autor luterano, né? Ele vai tratar das questões do culto. E até ele fala, né, que você não pode domesticar Deus no culto, né? Você vai fazer um culto da família, né? É importante isso, né? Você realmente priorizar a família. Mas, assim, o culto é para a glória de Deus, né? É para todos. O culto é para todos. Eu não estou falando que isso é errado, não, tá? Tá. Uhum. Assim, mas, assim, 40 dias de oração, né? São coisas importantes que a igreja tem que ter, realmente, que traz vida para a igreja. Movimento a igreja. Movimento. Mas, assim, você não pode achar que naquilo ali você vai resolver todos os problemas. Aqueles problemas específicos vão ser resolvidos, né? Por causa de um... Deus faz milagres, a gente crê em milagres. Deus faz transformação de vida, né? Deus faz tudo isso, né? Deus age como quer, da maneira que quer. Deus pode falar comigo, me dar uma palavra. E eu, como servo de Deus, eu posso ficar receoso, né? De não dar, mas aí se Deus falou comigo, eu dou essa palavra e Deus transforma aquela vida, né? Eu faço uma oração e a pessoa é curada por causa dessa oração. Deus, ele pode fazer tudo, Deus faz tudo, né? Mas assim, e nesse movimento antigo também, tinha a questão dos atos proféticos, né? Eu vou dar voltas aqui no nosso bairro. Eu lembro essa parte. Você pegou isso? Essa aí eu peguei. A igreja vai caminhar orando, né? E vamos dar palavras de ordem que Deus vai libertar o nosso bairro, né? Da criminalidade, de vários problemas que tem, né?
vamos ungir, pegar um helicóptero, já viu isso? E vai ungir o Rio de Janeiro, né? Com óleo ungido. Foi um helicóptero? É. Rapaz, Pegou essa época, não? peguei não, essa aí não peguei As não. igrejas aí que pegavam o helicóptero, né? Peguei A sim. coisa lá do Rio de Janeiro, lá. Aham. Pegar o óleo patente alta, ungido, e isso é anos 90, rapaz. Anos 90 teve de tudo. G12, encontro, né? Tem todas essas situações aí Modelos. são ferramentas, né, que a gente usa que acho que vai resolver os problemas da igreja, que não necessariamente vai resolver. Então, assim, Radical. Não, Não esquece, eu pensei alto aqui. então, assim, eu até notei aqui algo importante aqui que ele vai falar, Compartilha com a gente aí, vai. que ele vai falar assim, ó, sobre questão da adoração cristã, né? A adoração cristã se abre à ação livre e soberana do seu Senhor, ao invés de procurar manipulado, né? Fica aqui quase uma magia, né? Você vai falar as palavras certas, vai fazer a oração certa, você vai fazer o programa certo e que Deus Vai responder. vai responder, né? Então, somente não possui um controle da sua presença, ou seja, da presença de Deus, né? E, por conseguinte, o reconhece-no como seu Senhor. Tão fundamental é essa noção, não só para a liturgia, mas também para a vida, né, cristã como um todo, que o Novo Testamento chama os cristãos da ekepsis, né? É uma situação que a gente vê que Deus, né, ele não está domesticado, né? Então, o culto, né, é um culto que glorifica a Deus. E aí, dentro dessa questão do culto, a gente tem a questão do calendário, né? Você ter um calendário, né? De você seguir a Bíblia, a vida de Cristo, né? De você não precisar estar inventando a roda todo domingo, todo mês, o que eu vou fazer? Esse ano, o que eu vou fazer? É claro que a gente não engessa o culto, mas assim, e você no culto, né? Aquilo que a gente falou no começo, o início do culto, ele chega ali, aquele que Isaías 6, né? Ele chegou para adorar a Deus. Já até abri aqui. Você vai falar isso, né? Não, vamos... Então, o culto, né? Você chega... Isso é até uma matéria de seminário, a gente tem uma aula sobre isso. Muito legal, né? Que você chega, Isaías, né? No ano do rei Uzias lá. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia todo o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, cada um cobria o seu rosto, com 2 cobria os pés e com as 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra inteira está cheia da tua glória. E aí, quando a gente vai falar sobre culto, a gente chega na igreja, a primeira coisa que a gente tem que fazer é exaltar ao Senhor. Isso, a gente chega para adorar, para glorificar a Deus. Que Deus ali, está tudo fazendo ali, tudo que a gente está fazendo ali é para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus, fazer tudo para a glória de Deus. Então você chega para adorar, né? Isaías chegou ali para adorar, né? Ele tinha ali todo aquele entendimento dele, tudo que ele conhecia sobre Deus, e mesmo assim isso é insuficiente, né? Mas em Deus ele se mostra a Isaías, né? E aí ele vai continuar, né? Então, ele continua. Versículo 5, então gritei, ai de mim, que estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo em meio de um povo, no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, se no começo do culto a oração, o louvor, reconhecendo um hino, né? Um hino. E coisa importante também, não sei se na sua igreja toca aí nos hinos do cantor cristão, hinário, né? Importante. Dá uma versãozinha mais... Então, isso, mais moderna, mas pode ter as tradições, né? Certo, domingo de manhã só tem isso aí. Então, isso aí, só pra toma maniado. Aliado. Então, se eu chego para... É que o Jaque gosta. É das antigas, da minha época. Jaque é da sua época. Se eu chego no culto para adorar, aí a minha oração, a minha saudação inicial, né? O louvor, se tiver, ele vai ser para glorificar o nome do Senhor, né? Tem essa organização. Para revelar quem ele é. Quem ele é. E aí, a partir dessa revelação de quem Deus é, que Deus é santo, né? E Isaías, ele vai ver que ele é pecador. Ele vai fazer um espelho. Ai de mim, né? Que eu sou pecador. Ai de mim que sou pecador. E aí, no culto, tem esse momento de reconhecer o pecado. Falar de pecado. Pode ser uma oração. Pode ser uma música. Pode ser um versículo bíblico. Pode ser uma música, né? Tem uma música no Inário que fala assim, perdoa-me, Senhor.
né? A música fala sobre isso, até uma lamentação a música. Eu sempre peço pro Lucas lá botar, e às vezes eu toco lá e para ele relembrar que é uma lamentação, né? Ou seja, a gente pede perdão a Deus pelos nossos pecados. Então, dentro do culto, A gente está falando aqui como se fosse uma liturgia do culto, gente. Uma teologia do Uma teologia do culto. culto. Teologia do culto. Você reconhece Deus, a soberania dele, quem ele é. Então, a partir do momento que você reconhece quem Deus é, você reconhece quem você é. Aí você vai falar, ai de mim que estou diante de um Deus santo. Aí, meu irmão, você coloca no seu lugar. Então, eu vim aqui no templo para adorar esse Deus, e esse Deus é santo, ele é majestoso, ele é glorioso. E quando eu vejo ele, no espelho eu me vejo. Que eu não consigo chegar, não é uma ponta, né, do que eu posso pensar, imaginar e chegar perto desse Deus pela santidade que ele tem. Aí vai falar, ai de mim que sou pecador. E aqui não fica só nisso. Não fica só nisso. Fazendo a exposição bíblica aqui, gente. Ó. Isso é uma boa pregação. Já dá para pregação, hein? Galera que estuda teologia aí, já pega já. Isaías capítulo 6. Boa pregação. Versículo 6. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa aí será removida e o seu pecado será perdoado. Isso. Agora é hora da alegria. Isso. Isso. Então, a gente tem... aí, né? A gente tudo converge para Cristo, né? A vida de Cristo, né? Toda a obra de Cristo, né? E aí, a partir daí, é alegria. É alegria. Porque você reconhece quem você é, pecador. Isso. E Deus te diz assim, porque você reconhece que você é pecador. A graça. A gente tem a graça aí sendo manifestada, né? A gente pode falar sobre a graça de Deus. Porque, na verdade, o culto ele precisa refletir a palavra, a Bíblia, né? Então, o que é a Bíblia, né? É a criação de Deus, lá em Gênesis, né? Nós temos Deus criando todas as coisas. Tem a queda do pecado, né? E aí, a gente vê desde Gênesis toda a ação de Deus para trazer o ser humano de volta, né? Deus está trazendo de volta ali, né? Da maneira dele ali. Deus está trazendo e converge tudo para Cristo. E aí temos a redenção em Cristo Jesus. E depois da redenção nós teremos a glorificação, né? Que a gente vai aguarda, né? A vinda de Cristo. Então, o culto, ele precisa, né? Tá refletindo esse movimento da Bíblia, né? E ensinando a igreja, formando a igreja. O visitante, ele tem que chegar ali, o convidado, às vezes não tem não tem nenhum conhecimento da palavra, ele precisa entender, não, tem um Deus, pecado. A gente não pode deixar de falar de inferno, às vezes, tem que falar, né, do inferno, da realidade, né, dura do inferno, né? Mas que há uma saída, né? Aqui há uma saída, né? Uma salvação, né? É. E aí, para finalizar o culto, né, essa ordem teológica, né, ele vai dizer que, então, ouvi a voz do Senhor conclamando, né? Quem enviarei? Quem enviarei? E aí Isaías vai dizer, quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia a mim. Ou seja, você vem para o culto, para uma celebração litúrgica, na liturgia, você reconhece quem Deus é, reconhece quem você é perdoado, e você, a partir do momento que você é perdoado, você faz parte dessa família da igreja. Recebe os presentes da graça, de Deus, que é o maior de toda a salvação. É o maior de toda a salvação, né? E nesse pacote aí tá a igreja, a comunhão, a alegria, e aí você está apto para ser enviado. Você entra para você chega para adorar e sai para servir. Você chega... gostei dessa aí, repete aí. Você chega para adorar e sai para servir. Sai para servir. Simples assim. Ou seja, você chega não conhecendo Deus e sai um missionário. Isso aí. Todos nós somos missionários. Todos nós somos missionários. Hashtag todos somos seus missionários. A gente não vai ter tempo de falar do calendário litúrgico. Vai ficar para a parte 2. E aí, galera? Comenta aí. Bota nos comentários aí o que você acharam desse papo aí. Se eu posso convidar o Daniel outras vezes. Porque é um projeto novo que a gente está iniciando aí em relação à questão de teologia.
Vamos montar um seminário aqui na igreja? Tô usando. Porque dentro disso aí, o que vai organizar o nosso culto vai ser um calendário, né? Você chegando, você tem a vida e a obra de Jesus, né? Isso. Todo ali os evangelhos, sendo você caminha no evangelho, né? Tudo que você vai organizar o seu culto. Quem já ouviu aí falar sobre calendário litúrgico, coloca nos comentários. Porque é um assunto maneiro, diferente, que quase não é falado dentro da nossa igreja evangélica. Apesar de que já tem igrejas que fazem... Tem um lecionário, né? Que é um devocional que você pode fazer. As igrejas que fazem o calendário litúrgico são as luteranas, anglicanas, metodistas. Metodistas também. E tem as ortodoxas, né? Tem o catolicismo, o romano, eles têm também a parte deles ali e tal. Então, no próximo podcast a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Aprofundar, porque a gente vai precisar de mais tempo. São as tempo. estações, né? Do Advento, né? Da Quaresma com a Páscoa, Pentecoste e o tempo comum da igreja, né? Comum da igreja. Rapaz, é maneiro que eu estou estudando isso aí. É muito importante. E só para deixar você com água na boca, esse ano eu vou fazer. Marquei já com você, já combinamos, a gente vai fazer o calendário de 2, né, produção? Vamos fazer tá, beleza. Já começa lá em dezembro, lá no Advento. Isso aí que vai... Preparando para a chegada do Messias, né, de Jesus Cristo. E essa aqui você trouxe uma teologia bíblica? Trouxe um livro de referência, né, muito importante aí de teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento, né, tem as teologias sistemáticas, dicionários, são... Muito bom. É um livro de referência, muito importante. Material não falta, né? É que você falou uma parte interessante aí, é você também se esforçar, né? Você não esperar que outra pessoa faça por você. E você está sentindo um chamado de estudar. Na verdade, todo cristão, independente se ele é teólogo ou pastor, todo cristão ele tem esse chamado para aprender de Deus. Porque às vezes, né? Já tem um pastor que prega todo domingo. Então é só eu venho aqui domingo, escuto o que ele vai falar. Não, é esse relacionamento que esse autor aqui vai falar da presença. E isso você se alimentar. E você estudando, você se prepara também, né? Porque aquilo que você vai ouvir, você vai ver que nem tudo às vezes você ouve no púlpito, né? Na internet, né? E aí você vai ouvir isso aqui de Deus. Quem enviarei? Quem irá por nós? Isso aí. Aí você vai dizer, eis-me aqui, envia a mim, mas você precisa estar preparado para você saber passar essa mensagem do evangelho. Porque como a gente falou aqui, né? Durante todo esse podcast, existe um falso evangelho sendo pregado. E aí você precisa entender, saber e saber como passar, como pregar esse verdadeiro evangelho bíblico, né? Teológico. Acho que isso é importante. É isso aí, meu amigo. Passa rápido, né? Já foi 1 hora e pouca já. Já? É isso. Aqui o tempo voa, mas tá bom, obrigado pela sua presença. A gente vai aí fazer novos episódios, convidar novas pessoas, novos teólogos. Isso aí, importante. Aqui da nossa cidade, né? Até de outras denominações. A gente não vai restringir somente a Batista. Claro. Entendeu? Eu achei muito legal a gente ouvir outras linhas teológicas. Até pra gente poder ter esse debate, enriquecer o debate, né? A gente não tem aqui essa intenção de ser um podcast batista. Não. Tá? A gente tem aqui uma intenção de a gente estudar a palavra. Amém. Da gente refletir e trazer esses debates teológicos para nossa mesa. E fica preparado aí que vai vir mais vezes pra gente brincar um cadinho. Quero agradecer a oportunidade, né? Amigo do CrossFit, e agora, teólogo aí, a gente tá aí contratando o Daniel pro nosso podcast. Antes de esporte, eu já fazia teologia, né? Sempre gostei, né? Teologia é o nosso esporte. Esporte, Mas obrigado, falei. Valeu. Não, agradecer a oportunidade, né? Esse é um dever, né? Nosso, né? Como líderes, né? Nas igrejas, né? Pastores, líderes, professores, né? Estudar, né? Se dedicar, né? Faça com zelo, com dedicação. As ferramentas hoje em dia estão disponíveis aí na internet. Às vezes você não tem condições de comprar um livro, mas você pode ouvir uma pregação, pode pegar um resumo na internet e sempre estar ali antenado para o que está acontecendo. É importante isso. Isso aí. Vou deixar aqui algumas dicas de podcast, né? Que eu acompanho, de teologia. O que eu tenho assistido bastante, ouvido, na verdade, que não tem mais. Nós ouvimos, que é o Bibotalk. A gente vai colocar na descrição do vídeo, né? Vamos dar uma moral pro Bibo aí, vamos. O Bibotalk, que é o Teologia Nosso Esporte. Muito bom. Tem o Dizescope, né? Douglas Gonçalves também. Tem uns debates legais. E aí você compartilha aí.
Deixa um like e um comentário, o que você achou desse episódio, para que a gente possa saber também, né? Como é que tá aí a questão do público, que a gente pode tomar um norte aí em relação ao nosso podcast, que, mais uma vez, lembrando, não vai deixar de acontecer os podcasts em relação à biografia. A gente vai trazer pessoas aqui para, né, contar suas histórias de conversão, de chamado pastoral. É super importante. Mas a partir de agora também a gente vai ter essas conversas teológicas que acrescentam muito aí para nossa vida, tá ok? Lembrando, produção, que tem aí na descrição do nosso vídeo, o nosso Pix, se você quiser ajudar, quiser contribuir para que a gente possa melhorar mais a nossa sala, né, nosso estúdio humilde, né? E a gente está precisando comprar algumas coisas aqui, alguns equipamentos, né? Então, as gambiarras aqui que vocês não estão vendo, mas tem as gambiarras aqui que a gente precisa melhorar, né, produção? Mas isso aí, a gente está fazendo o melhor que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem na nossa mão. Mas se você quiser contribuir, quiser ajudar, fique à vontade. Está aí o Pix da nossa igreja, é só você colocar lá certinho que é pro Sinalizando o Reino, que a tesoureira sabe que é pra gente aqui, tá ok? E a nossa máxima, nosso lema, né? Seja um sinal do reino agora na vida de alguém. Alguém precisa saber sobre teologia, sobre Deus. Deus já se revelou, não tem nenhuma revelação nova, né? Deus já se revelou e não tem aqui algo novo. Tudo está na Bíblia. Jesus Cristo já veio, já morreu por nós, já se entregou, já ressuscitou. Isso é importante falar que ele ressuscitou, que ele está vivo e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Tá ok? Produção, um abraço. Dani, mais uma vez, tá? Obrigadão, tá? Um abração e até o próximo podcast Sinalizando o Reino, Conversas Teológicas.